Viu a repercussão ontem da decisão no próprio Senado, com o presidente Rodrigo Pacheco vindo a público falar sobre esse assunto, dizendo que não concorda, mas vai cumprir a decisão, trazendo várias críticas a ela. Depois, oposição, base do governo, ministros reclamando também. E agora, esse bastidor que a gente traz para você dos ministros do Supremo Tribunal Federal reclamando que essa deveria ter sido uma decisão tomada em conjunto, no plenário. Daqui a pouco mais informações. Agora a gente vai direto para Brasília para detalhar os desdobramentos dessa decisão ainda do ministro Luiz Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal, que determinou ao Senado abrir uma CPI para investigar as eventuais omissões do governo no combate à pandemia. Tem reação forte do presidente Bolsonaro, a gente mostrou para você. Ele disse o seguinte, que falta coragem moral para Barroso e sobra ativismo judicial. Vamos entender essa e outras falas do presidente, Kenzo, que decidiu se manifestar logo em seguida, depois dessa decisão, veio a público já com várias críticas a Barroso, a pessoa de Barroso, não apenas a decisão que ele tomou. Isso, Tainá. Boa tarde a você, boa tarde a todos. Essa declaração que você falou agora aí, Tainá, do presidente foi feita a apoiadores mais cedo. A gente lembra que ainda ontem a CNN, o presidente Bolsonaro, chegou a dizer que há uma interferência do Supremo em todos os poderes. Por isso a gente vai girar com a nossa reportagem agora para falar com o Galton Sé, que vai detalhar para a gente essa decisão do ministro Barroso e como a notícia está repercutindo no governo. Galton, boa tarde, bem-vindo. Boa tarde, Kenzo. Boa tarde a todos que nos assistem. Pois é, duras reações, críticas de vários lados. Aqui do Palácio do Planalto, reação também lá no Supremo Tribunal Federal, após a determinação monocrática do ministro Luiz Roberto Barroso, que obrigou então o Senado a instalar uma CPI, uma comissão parlamentar de inquérito, para investigar possíveis eventuais, omissões do governo federal no enfrentamento à pandemia da Covid-19. Como você bem disse, hoje cedo o presidente Jair Bolsonaro, lá de manhã no Palácio da Alvorada, conversando com apoiadores, ele disse que o magistrado ele faz politicalha junto ao Senado ao adotar a medida e que falta coragem ao ministro para efetivar ações. Ontem à noite, em entrevista à CNN, o presidente ele disse que a ordem demonstra que há sim uma interferência do Supremo Tribunal Federal em todos os poderes e que Barroso acatou o pedido de políticos da oposição em conceder liminar ao mandado de segurança apresentado no mês passado pelos senadores Alessandro Vieira, do Cidadania, e Jorge Cajuru, também do mesmo partido, que ordenava, então, que pedia justamente a criação dessa CPI. Segundo Bolsonaro, essa medida deixa de lado investigações de possíveis irregularidades que possam ter sido praticadas também por governadores e prefeitos. O Supremo Tribunal Federal reagiu e, em nota oficial, afirmou que os ministros do Supremo eles tomam decisões conforme a Constituição. Nessa nota, sem citar o presidente Jair Bolsonaro, a Corte reiterou que os ministros tomam decisões conforme a Constituição e as leis. Bom, vamos ouvir um trechinho do que disse hoje cedo o presidente Jair Bolsonaro aos apoiadores. A CPI não é para apurar desvio de recursos de governadores, é para apurar, segundo lá está na ementa do pedido de CPI, né, omissões do governo federal. Ou seja, uma jogadinha casada. Barroso, bancada de esquerda do Senado, tá, para desgastar o governo. Eles não querem saber do que aconteceu com os bilhões desviados por alguns governadores e alguns poucos prefeitos também. Agora, detalhe, lá dentro do Senado tem processo de impeachment contra o ministro do Supremo Tribunal Federal. Tem ou não tem? Eu quero saber se o Barroso vai ter coragem moral de mandar instalar essa CPI, esse processo de impeachment também. Pelo que me parece, falta coragem moral para o Barroso e sobra ativismo judicial. Não é disso que o Brasil precisa. Vivendo um momento crítico de pandemia, pessoas morrem, e o ministro Supremo Tribunal Federal faz politicalha junto ao Senado Federal. Barroso, nós conhecemos o teu passado, a tua vida, o que você sempre defendeu, como chegou ao Supremo Tribunal Federal, inclusive defendendo o terrorista Cesare Battisti. Tá? Então, use a sua caneta para boas ações em defesa da vida e do povo brasileiro, e não para fazer politicalha dentro do Senado Federal. É isso aí, meu presidente. Se tiver moral, um pingo de moral, ministro Barroso, mande abrir o processo de impeachment contra alguns dos seus companheiros do Supremo Tribunal Federal. Boa, garoto! É isso aí, doutor!
O ministro Luiz Roberto Barroso, autor dessa decisão criticada pelo presidente Jair Bolsonaro, de forma bastante enfática, reagiu. Agora a gente recebe a informação de que o ministro estava em aula hoje na Universidade do Rio de Janeiro, a UERJ, de 9 às 14 horas, e disse o seguinte ao tomar conhecimento do noticiário: na minha decisão, limitei-me a aplicar o que está previsto na Constituição na linha de pacífica jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e, após consultar todos os ministros, cumpro a Constituição e desempenho o meu papel com seriedade, educação e serenidade. Não penso em mudar. Está aí a resposta do ministro Luiz Roberto Barroso: limitei-me a aplicar o que está previsto na Constituição, linha pacífica de jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e, após consulta a todos os ministros, cumpro a Constituição e desempenho o meu papel com seriedade, educação e serenidade. Não penso em mudar.